Salve a igreja do Pai do Senhor Jesus. Abra suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Lucas, no seu capítulo de número 9. Versículo de número 28 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falaram da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo ele o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. Sente dando glória a Deus. Aleluia, Jesus. Motivo de grande alegria estar aqui juntamente com os irmãos, louvando e bendizendo e agradecendo o nome do Senhor. Estar revendo aos irmãos mais uma vez. Para mim é um presente poder transmitir a santa e poderosa palavra do Senhor. E orando ao Senhor essa semana, Deus me levou a esta passagem muito linda, passagem muito poderosa, pois em um certo momento Jesus leva 3 dos seus discípulos para um monte, e lá ele revela coisas a qual não tinha ainda revelado a ninguém. Passagem essa que nos mostra 3 jovens, aos quais tiveram uma experiência, ao qual homem nenhum na terra, naquele tempo em que Jesus andou sobre nós, tinha vivido. Jesus, que lá em João, no seu capítulo de número 1, João chega a dizer que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo também era Deus. Tudo estava sob o controle dele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O nosso Salvador, a qual também profetizado pela boca do profeta Isaías, lá no seu capítulo de número 7, ao qual Isaías disse que um sinal seria dado, e o sinal seria que seria concebido de uma virgem, uma criança, e ele seria chamado de Emanuel, que no seu significado original quer dizer Deus conosco. E assim se cumpriu a profecia do profeta Isaías. Jesus veio ao mundo, caminhou conosco, esteve ao lado da raça humana. Dessa vez, não como Deus que se encontrava lá no céu sentado no trono. Não, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele realizou muitos milagres, prodígios e maravilhas no meio do povo. Dentre as pessoas a qual caminhavam com ele foi ali selecionando algumas pessoas. Dentre eles, nós encontramos aqui registrado 12 discípulos, 12 homens, aos quais Jesus escolheu para acompanhar o seu ministério. Mas nós lemos também, nós podemos ir acompanhando
quando que nós vamos aí caminhando pelo Novo Testamento, nos 4 evangelhos, que por onde Jesus passava, uma multidão o acompanhava. E ali Jesus realizava coisas grandes, como nós já ouvimos muito pregado. A transformação da água em vinho em uma grande festa de casamento. Dali Jesus iniciou a sua obra de milagres aqui na terra. E ali foi consequentemente, seguindo muitos milagres. Jesus, uma certa vez, estava ali pregando em um monte, e passaram-se horas e horas de pregação, e de repente ele percebe, os discípulos percebem, que as pessoas sentiam fome, porque a avançada já estavam indo às horas. E daí Jesus manda que os seus discípulos procurem no meio da multidão alguém que tivesse algum alimento ali. E a Bíblia diz que uma criança, um jovem, tinha consigo 5 pães e 2 peixinhos. E dali nós vemos coisas grandes, pois Jesus, usando apenas 5 pães e 2 peixinhos, alimentou ali para mais de 5.000 homens. Aleluia. E a Bíblia diz que foi com abundância, pois ainda sobraram e sobejaram cestos e mais cestos. Aleluia. E dali as pessoas começavam a segui-lo. Em todo canto que Jesus parava, reunia multidões e mais multidões de pessoas. Quem sabe, para ouvir a palavra como Jesus transmitia, que segundo a palavra de Deus nos revela, eram coisas maravilhosas, que até aqueles que se achavam sábios diante dos homens se maravilhavam ao ouvir aquilo que Jesus dizia. Mas quem sabe também havia uma multidão que o seguia somente porque no momento em que sentiam fome, ele multiplicava pães e peixes e dava mão a mão. Daqui nós começamos a ver, eu vou separar aqui 3 classificações de pessoas. A primeira se encontra nessa multidão, pois Jesus, num certo momento, como diz lá em João, capítulo de número 6, lá no versículo de número 67 ou 65, se eu não me engano, voltando a ler alguns versículos, Jesus olha para essa multidão que tanto o seguia, então ele profere as seguintes palavras: eu sou o pão vivo, aquele que come de mim jamais sentirá fome. E as pessoas felizes ali, quem sabe de barriga cheia, elas diziam: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Ali elas não entendiam que Jesus falava dele mesmo. E Jesus continuava dizendo: eu sou o pão vivo, que desceu do céu e estou juntamente convosco. Aquele que anda comigo não só por aquilo que eu posso fazer, esse nunca mais sentirá necessidade na sua alma. Aleluia. E daí Jesus começa a proferir palavras que quem sabe eram de difícil entendimento, ou quem sabe pesadas demais para aquela multidão absorver. Jesus começou a engrossar o caldo da multidão. E a Bíblia diz que as pessoas começaram a ir embora. Aquela multidão que o seguindo para aquilo que ele podia dar, começava a sair. E os discípulos também estavam achando aquela palavra muito dura e estavam preocupados com a situação. As pessoas estavam rejeitando ela e indo embora. Aí os discípulos viram para Jesus e disseram: quem poderá ouvir essa palavra? Quem poderá resistir a ela? Dura é essa palavra. E Jesus, sem papo na língua, disse: se vocês quiserem ir, vão também. Mas Pedro, que sempre era muito ousado, sempre estava com a fala acima dos outros, sempre muito impossível, e isso levou ele a ter coisas boas e coisas ruins também. Ele levanta a voz e diz: para onde a gente vai, se só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Então havia uma multidão que o seguia por aquilo que ele podia oferecer.
Quem sabe quando o pregador começa a dizer: o caminho é estreito, as coisas têm que ser da maneira correta. Somente há dois caminhos, e meio termo não tem. Quem sabe essas pessoas começam a sair, elas não querem ouvir. Quem sabe quando começa a passar por uma perseguição, quem sabe dentro da igreja, que infelizmente isso existe, não existe não, mas tem. Aí quem sabe elas começam a sair por falta de alicerce. Ou quem sabe está buscando tanto um milagre, buscando trabalho, buscando quem sabe um relacionamento, buscando alguma coisa que vai satisfazer as suas vontades e seu ego, e elas acabam não encontrando. Aí elas desistem da caminhada e vão embora. Infelizmente a maioria se encontra no meio dessa multidão. Multidão essa que não resiste à palavra. Mas dentre esse grupo, eu quero separar mais um, para adiantar, umas horas vai embora. E nesse grupo, são aqueles a qual Jesus separou. Jesus, num certo momento, chega para dois irmãos que estavam ali uma noite inteira pescando. Aí Jesus vai lá e dá ordem para eles chamarem a rede de novo. Aí Pedro, como sempre, fala: não, sobre a tua palavra eu vou jogar. Eu estou cansado, mas eu vou jogar. Eu estou desesperançoso, mas eu vou jogar. E ele joga e um milagre grande acontece, porque as redes mal resistem àquela multidão de peixe. Aí Jesus olha para eles e diz: eu convido vocês a serem pescadores de homens. E ele de repente simplesmente deixa tudo que está fazendo e segue. Eu acho isso muito lindo. Jesus separa esses 12. Dentre eles um traidor, mas no momento em que chamou, ele foi. Assim aconteceu na vida de todo mundo que está aqui nessa noite. Um dia nós abandonamos tudo lá fora. Um dia nós abandonamos toda a nossa vida de pecado. Levantamos as nossas mãos com um culto como esse e aceitamos o plano de salvação do nosso Jesus. E daí Jesus começa a nos apresentar uma nova caminhada. As coisas começam a mudar. Aquilo que a gente fazia, aquilo que a gente tinha vontade de fazer, a gente já não tem mais. Ou pelo menos é para ser assim. As coisas começam a andar diferente. Um brilho diferente aparece na nossa face. Esse é o brilho do Espírito Santo transmite na nossa vida. Aleluia! De repente Jesus nos apresenta o ministério. Jesus nos apresenta, quem sabe, 12 talentos agora escondidos. A gente começa a perceber. Quem sabe alguém é levantado para cantar, outro é levantado para pregar, outro é levantado para fazer oração, ou para ir lá fora evangelizar, outro é levantado, quem sabe, para fazer obra social, e assim sucessivamente. Os discípulos caminhavam lado a lado com Jesus e eles presenciavam coisas grandes. Os discípulos presenciaram a ressurreição. Os discípulos presenciaram Jesus dando a ordem aos ventos e à tempestade. E de repente a tempestade se calou, os ventos sumiram. E eles olhavam para Jesus e diziam: quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Aleluia! Os discípulos presenciaram isso. Os discípulos expulsaram demônios. Aleluia! Aleluia! Mas em alguns desses discípulos faltava de algo. E quem sabe se eles buscassem mais um pouquinho, irmão Daniel, eles achariam essa coisa. Porque a Bíblia diz que todo aquele que busca encontra, e aquele que procura acha, e todo aquele que bate na porta um dia ela é aberta. É um caminho que está acessível para todos, após os quais querem subir mais um degrau. Alguns desses discípulos até caminhavam com Jesus, pregavam o Evangelho, passeavam com ele, andavam com ele pelo mar, andavam com ele pregando na multidão, mas eles ficavam ali. Aleluia! Mas a Bíblia diz que há três que foram um pouquinho mais longe, daquilo que qualquer um foi. Eu acho muito lindo, lá em João, no capítulo de número 13,
registrado no versículo de número 23, em que João se assenta no colo de Jesus e acaricia o seu rosto. Oh, intimidade. Aleluia. Passagem de Pedro, mesmo depois de ter errado tanto, eu me identifico muito com Pedro, porque eu faço muita coisa sem pensar, depois é que eu vou pensar. E Pedro era assim. Pedro não estava nem aí com essa consequência, ele ia lá e fazia mesmo. Pedro, no momento que ele estava ali numa tempestade, e ele vê Jesus caminhando sobre as águas, Pedro com ousadia fala: se for o Senhor, Pedro, manda me ter contigo. E Jesus diz: vem. E pela segunda vez na história, quando põe a mão no pé sobre as águas e caminha, ele até afundou porque olhou para um lado e para o outro, mas ele caminhou, nem que sejam bastidores. Há um degrau que precisa ser subido, há um degrau que precisa ser alcançado nas nossas vidas. Não basta apenas vir a um tempo como esse. Não basta apenas citar um banco como esse. Quem sabe está agora perdido aí, porque o irmão do lado deu também para não ficar vez e acaba abrindo a boca no automático. Não basta apenas vir aqui cantar. Não basta apenas ser do carro. É preciso subir um degrau a mais. Aleluia. O profeta Ezequiel tem uma visão, lá no seu capítulo de número 47, uma visão em que ele vê um grande rio. E a Bíblia diz que um homem, um anjo do Senhor, começa a chamar Ezequiel, e Ezequiel vai andando sobre as águas desse rio. E a Bíblia diz que as águas vão até os tornozelos. Mas de repente, esse homem que tinha nas mãos um cordel de medir, ele mediu mais 1000 côvados e chamou Ezequiel mais um pouquinho. E as águas começaram a dar nos joelhos. Mas assim ele continua chamando, vem mais. E Ezequiel começa a andar mais 1000 côvados. E as águas dão nos lombos. Mas de repente ele começa a andar mais um pouquinho e percebe que a água está dando no pescoço. Aleluia. Águas que dão no pescoço não dá para andar de qualquer jeito. Águas que dão no pescoço não dá para caminhar com a própria força. A gente começa a trabalhar. E a Bíblia diz que Ezequiel anda por essas águas só podem ser atravessadas a nado. E a profundidade dessas águas não tem fim. Assim é a presença de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Deus vai estar esperando que você mergulhe nesse rio que é a presença dele. Glória a Deus. Suba mais um degrau, mergulhe mais 1000 côvados, e você vai ver o que Deus vai fazer ainda hoje na tua vida. Aleluia! Assim eram esses 3 discípulos. Esses 3 discípulos tiveram a oportunidade de presenciar coisas que os outros não presenciaram. Numa certa passagem, em Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 51, Jesus estava passando por uma multidão, e Jairo, que estava desesperado, porque a sua filha estava lá morta, e ele pede para que o mestre vá até a casa dele, e Jesus vai até lá com os seus discípulos, e quem sabe uma multidão que seguia ele. Mas quando chegou até o lugar, a Bíblia diz que as pessoas começaram até a rir de Jesus, porque ele disse: a menina apenas dorme. Então as pessoas começam a zombar. Aí Jesus vai lá e fala: Pedro, Tiago e João, entra comigo. O resto fica aí. Quem não aguenta bem, só aqui fica aí. Então ele entra com os 3. E ali Jesus, pela primeira vez, mostra que a morte é pequena quando se encontra com ele. Porque a morte teve que partir em retirada. Glória a Deus. Esses mesmos discípulos, lá em Mateus, no capítulo de número 26, em que Jesus se encontrava em uma angústia terrível,
Pedro, Tiago e João. Bora. Para vocês eu conto o que está acontecendo. Minha alma está angustiada. Isso é intimidade. O que Jesus quer em nossas vidas é que a gente ande lado a lado com Ele. Aleluia. Jesus não quer apenas um servo. Jesus quer um amigo. Aleluia. Jesus não quer apenas um seguidor. Porque isso muitas vezes é fácil de achar. Não. Ele quer alguém que esteja disposto a andar lado a lado com Ele, independente de tudo. Está tudo dando errado, mas eu vou com Ele. Está tudo desmoronando na minha vida. A doença chegou, a tristeza chegou, quem sabe a morte chegou na vida de alguém querido meu, mas eu estou andando lado a lado com Ele. Jesus não quer alguém que somente anda com a Bíblia debaixo do braço e diz: eu sou crente na Assembleia de Deus. Não. Ele quer alguém que abre a sua boca e diz: eu sou lavado e remido. Eu não sou somente um servo, eu sou filho. Aleluia. Jesus quer que você nessa noite suba um degrau a mais. Ele quer que você saia da sua zona de conforto e que você comece a querer subir uma posição maior. Não precisa que você chegue bancada ou que vá, deixe passar uma semana, duas, um mês, ou quem sabe quando você quer. Não, Ele quer isso hoje. Ser íntimo não é ser perfeito. Porque pense no homem que errou foi Pedro. Pedro era um homem que errava demais. No mesmo momento em que o Espírito Santo usou Pedro para dizer que ele era o Cristo, a Bíblia diz que no capítulo posterior, Pedro é usado por Satanás. Quando Jesus olha para os discípulos e diz que a hora era chegada e que a morte se encontraria com ele, Pedro disse: tem pena de ti mesmo. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Pedro, no momento em que os soldados pretorianos foram buscar Jesus, Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado. No momento em que ele se viu apertado com medo da morte, ele o negou 3 vezes. Mas foi o mesmo Pedro que Jesus olhou para ele e disse: apacenta as minhas ovelhas. Tiago, homem que segundo os estudiosos diziam, era alguém individualista, era alguém que tinha um ego grande, mas teve a honra de ser morto com espada, por amor ao Evangelho. E o que dizer de João? O homem que morreu na sua velhice aos seus aproximados 90 anos ou mais, quando os homens tentaram matar de várias formas, mas ninguém conseguia matar esse homem. Mataram todos os discípulos, mataram todos, mas ele ficou. Chegaram a jogar ele no poço de óleo fervente, no caldeirão de óleo fervente, e ele saiu sem uma ferida. E aí as pessoas olharam para ele e disseram: já que a gente não consegue matar esse homem, então a gente leva ele por aí e deixa ele lá isolado. Ele vai morrer lá, míngua. Ninguém vai dar nada por ele. Mas nessa ilha, João teve revelações grandes e indescritíveis, a qual já começa a ser cumprida nos dias de hoje, mais de 2.000 anos depois. Jesus quer te usar também. Jesus quer te dar experiências que aos olhos do homem parecem ser impossíveis de se alcançar. Ele tem coisas grandes para entregar na tua mão. E o que o Espírito Santo de Deus me usa para te dizer essa noite: é que ele tem saudade. O Espírito Santo de Deus me usa para te dizer nessa noite que ele tem saudade daquela oração que você fazia no teu quarto. Quem sabe aquela oração que você nem tinha palavra no livro para dizer, não tinha muito o que dizer, mas nas suas simples palavras você dizia: eu sou dependente de ti. Eu preciso
Espírito Santo de Deus ainda transforma nos dias de hoje. Se não tem ninguém, eu entrego o microfone aqui de direito. E que Deus abençoe a vida da igreja. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Filho, eu quero enxonar teu canto, te fazer sorrir. Filho, eu quero eu te hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Te esperei e fugiu, mas você não foi. Onde é que você está? Já acabou sua paz, a sua paz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar, nunca chora. Ainda vou estar naquele lugar onde você está. Eu ia te encontrar. Deus, filho, está tudo
coração, meu Pai. Vai visitando esta vida, Espírito Santo, que ele possa voltar ao que era antes, que ele possa voltar, meu Deus, fazer o que fazia antes na tua presença, chorando, orando, sentindo o reino original. Olha assim, bebês. Tudo teu filho aqui, Senhor. Se porventura também tem alguns dos que aqui estão que não veio aqui à frente, visita este coração, Senhor, tirando essa amargura, tirando, meu Senhor, todo o mal, que o Senhor possa remover esta noite, trazer uma alegria de buscar a tua face, de ver o Senhor face a face e regocijar inteiramente na tua presença. Oh, meu Deus, toma embaixo das tuas mãos, Senhor. Toma a juventude aqui de Fedegosos nas tuas mãos, Senhor. Toma o pregador que acabou de ministrar a tua palavra nas tuas mãos, Senhor. Toma este grupo de louvor, meu Senhor, que tem feito a obra com alegria, tem feito a obra por amor, com empenho e dedicação. Pai Santo, Deus querido, nesta noite eu quero apresentar este povo que represente a sua casa, que representa o seu lar, que representa como coluna aqui nesta igreja, meu Senhor, no joelho, no clamor, na petição e no empenho devocional. Eu peço ao Senhor, meu Deus, leva agora o teu povo em paz para o seu lar. Guarda, Senhor, os teus filhos que vão retornar e a Miguel comum. Guarda, meu Deus, livrando do acidente, livrando da mão do homem sanguinário, livrando de toda a emboscada contrária. Permaneça conosco. Abençoa essa semana, meu Deus, que seja uma semana de paz no trabalho, na escola, que seja uma semana de paz, meu Senhor, dentro dos lares, nos seios familiares. Aqueles que irão viajar, que o Senhor guarde. Aqueles que irão amanhã bem cedo estar levantando para a lida do trabalho, que o Senhor também proteja. Assim nós te pedimos, meu Senhor, e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
anunciar. A irmã Nena será daqui